Boa noite, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um grupo familiar, onde nós estudamos a palavra de Deus de uma forma bem simples, mas conhecendo toda a plenitude, toda a profundidade que existe na palavra de Deus, e o que ela se aplica à nossa vida, o que ela revela da vontade de Deus em nossa vida. Eu queria pedir para você começar assim, lendo o livro de Marcos, Novo Testamento, lá no capítulo 16, versículo 15. Amém? Eu vou dar uma acelerada, mas depois, como isso vai ficar gravado, você vai poder rever, e aprender cada vez mais com essas palavras que estão escritas na Bíblia. Amém? Muito bem. Então, está escrito assim: e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então eu vou começar dizendo o seguinte: ide é o verbo ir na forma imperativa. O que quer dizer isso, pastor? Forma imperativa não é um pedido, é uma ordem. Jesus dá uma ordem para aqueles que creem nele, para aqueles que são dele. Vocês vão, preguem o evangelho a toda criatura. E qual a importância de pregar o evangelho? Qual a importância no evangelho? Evangelho é uma palavra que significa boas novas. E que boas novas são essas? O homem, como ele percebia que ele tinha se afastado de Deus, ele tentava criar pelos seus meios, pela sua mente, pela sua cabeça, pelo modo que ele entendia a coisa correta, ele procurava buscar a Deus, se religar a Deus. E aí vem o nome religião. Religião significa religar a Deus. Então o homem tentou se religar a Deus pelos seus meios. Quando veio o Evangelho, na verdade, veio o poder de Deus para religar o homem a ele. Então, religião, o homem com seus pensamentos, através do que ele entende que é a vontade de Deus, indo até Deus. E o cristianismo é Deus revelando qual é a verdadeira vontade de Deus, qual é verdadeiramente o plano que Deus faz para a salvação. Então, a ordem de Jesus, para aqueles que creem, é levar o Evangelho. O que consiste levar o Evangelho? Se ele dá essa ordem para todos aqueles que são deles, então nós precisamos entender o que é isso, e isso você vai aprender nessa noite de uma forma muito simples, de uma forma que você possa cumprir esse mandamento de Jesus quando você sentir que é a ocasião, e o modo certo de fazer, o momento certo, você vai ter o conhecimento do porquê o plano de Deus é diferente do plano do homem. Amém? Então, muito bem. Primeira coisa que eu vou te falar é o seguinte: o Evangelho, ele, para ser pregado, ele começa a revelar a sua primeira parte, que é a parte que vem antes de tudo. É uma palavra chamada arrependimento. Se você puder ir, lá em Mateus capítulo 3, quando João Batista, aquele profeta que Jesus disse que dos filhos nascidos de mulher, nenhum profeta é maior do que João Batista. João Batista, além de revelar que Jesus era o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo, João Batista trouxe uma importante mensagem no seu ministério. Mateus capítulo 3, versículo 1. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então a mensagem de João Batista: arrependei-vos. Se nós formos um pouquinho mais para frente, lá no capítulo 4 e no versículo 17, de Mateus ainda, Jesus, ele foi batizado por João Batista, recebeu a plenitude do Espírito Santo, E aí no versículo 17 fala o que Jesus começou a fazer depois disso. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Não é? E os apóstolos, se você puder ir lá no livro de Atos, ainda no Novo Testamento, lá no capítulo 3, versículo 19, olha só o que os apóstolos pregavam: arrependei-vos, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Então, os apóstolos, eles já revelavam que
o arrependimento ele antecedia uma outra parte importante que era a conversão. Né? Então, o arrependimento ele é o reconhecimento de uma mudança. Essa mudança na Bíblia se chama conversão, mudança de vida. Né? Você pode pensar assim, pastor, mas olha, eu sou uma pessoa boa, eu não mato ninguém, eu não roubo, né? eu não faço nada de errado. Né? Então a gente tem a impressão de que quando a gente não transgride nenhuma das leis que não tem por que a gente fazer mesmo, né? Nós não fomos criados para matar, para roubar, para destruir. Não é? Então, quando você vê assim uma pessoa falando, olha, eu sou bom, eu sou uma pessoa boa, eu sirvo Deus ao meu modo, mas eu tenho meu coração puro. Esse é a religião. Essa é a forma como o homem entende que Deus vai ver. A Bíblia Sagrada revela como que Deus olha. Então, para você entender isso, se você acha que existe uma pessoa boa, então olha o que está escrito no Evangelho. Marcos, ainda no livro de Marcos, capítulo 10, versículo 17. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, né? Quer dizer, Jesus pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou, olha como esse homem vai se referir a Jesus, bom mestre. Então ele chega para Jesus Cristo e fala, bom mestre, que devo... Aí ele pergunta, né, faz uma pergunta, né, que devo fazer para herdar a vida eterna? Mas olha o que Jesus faz questão de dizer em primeiro lugar, no versículo 18, e Jesus lhe disse, por que me chamas bom? E agora Jesus revela, não há bom senão um, que é Deus. E aí eu te pergunto, se Jesus Cristo, que fala que só um é bom, e esse é Deus, então você vê que nossa bondade está muito longe do padrão de bondade que é exigido por Deus para nos levar para a vida eterna. Amém? Mas é isso que quer dizer o Evangelho, boas novas, né? Como vai ser simples a gente passar por cima daquilo que nós não conseguiríamos fazer, uma vez somente obedecendo a palavra de Deus, né? Mas por que você fala assim, pastor, por que muitas pessoas então não ensinam isso? Por que uns falam que isso que vai trazer salvação, que Deus está presente nisso e Deus não está presente naquilo, mas por quê? Mateus capítulo 22, versículo 29, né? Jesus ele fala assim, Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, errais não conhecendo as Escrituras, a Bíblia, nem o poder de Deus. Então, quando uma pessoa faz um julgamento errado de como Deus vai julgar cada um de nós, é porque ele não conhece a Bíblia. Agora você vê a importância de nós pregarmos o Evangelho, de nós levarmos o Evangelho. Diga-se de passagem, o Evangelho ele é pregado com o conhecimento da palavra de Deus, mas também através e confirmado, né, com o nosso modo de viver. Né? As pessoas precisam ver em nós mudança. Né? Se você fala que você é de Deus e você continua sendo a mesma pessoa na vida errada, né? Continuando com os mesmos pensamentos, se recusando a se reconciliar com Deus, o Evangelho não serviu para você. Não houve o quê? O arrependimento. Então, não existe uma pessoa boa. Né? Isso também, lá no livro de Romanos, você pode ler depois, né, se você não conseguir achar rapidamente, Romanos é no Novo Testamento também, Romanos 3, 10, está escrito assim, como está escrito, não há um justo sequer. Então você entende agora cada vez mais o porquê que Jesus fala, levem a palavra, leva o Evangelho, vai levar a verdade. Meus filhos, né, aqueles que ele quer adotar como filhos, eles não sabem a verdade, o caminho da verdade. Então ele passa essa obrigação para quem conhece a palavra, quem estuda a palavra de Deus. Né? Lembra-se, ele fala em Mateus 22, 29, errais porque não conheceis as Escrituras e nem o poder de Deus. Muito bem. Nesse mesmo capítulo de Romanos, versículo 3, né? No capítulo 3, no versículo 23, está escrito assim, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Vê bem, não há nenhum justo e todos pecaram. Né? E o problema maior de todos é que se você for um pouquinho mais para frente em Romanos, né? Aqui está a sentença para aqueles que continuarem no pecado. Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna
por Cristo Jesus, nosso Senhor. Somente Jesus tem esse poder de mudar a nossa vida. Amém? Então, quando você aprende o Evangelho, toda a mensagem do Evangelho, né, apesar de ser, a Bíblia, lógico, é um conjunto de livros, mas a mensagem principal do Evangelho, na minha opinião, ela está no livro de João, no capítulo 3, versículo 16. Aqui está revelado o plano de Deus. Se você quer saber o plano de Deus para salvar o homem, para buscar o homem, né, que a Bíblia fala que ele fez a sua imagem e semelhança, mas depois pela desobediência, pela rebeldia, o homem procurou sair dos caminhos de Deus, né? Está escrito assim, eu estou lendo João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a mensagem do Evangelho. Então, o Evangelho é uma mensagem de amor de Deus. O Evangelho é representado pelo amor de Deus que envia o seu Filho para morrer em nosso lugar, no meu lugar e no lugar de todos nós, né? Todos nós recebemos a oportunidade de sermos feitos filhos de Deus. Jesus, ele é o Filho unigênito, quer dizer, Deus tinha um filho e manda esse filho. Agora eu te pergunto, esse padrão de bondade, né? Será que nós conseguiríamos dar alguma coisa tão importante para uma pessoa boa? Né? Será que você daria o seu filho, se ele estivesse precisando de um coração, de um rim, de uma parte do corpo? Será que você pegaria seu filho, seu neto, para dar para essa pessoa? Eu não. Eu não. Eu pelo menos falo a verdade. Nunca, né? Jamais. Para uma pessoa boa, pegar meu filho, meu neto, talvez eu, tudo bem, mas meu filho, minha filha, meus netos, não. Jesus, ele é o Filho que Deus deu para nós. Esse padrão de bondade nós não entendemos. Ainda mais pelo que você vai ler agora no versículo seguinte. No versículo 17. Porque ele não fez isso para quem era bom, para quem era amigo de Deus. Ele fez isso para os inimigos. Porque Deus enviou, eu estou lendo ainda João 3,17, tá? Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. No versículo 18, o que precisa para a gente ser salvo? Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito, Filho de Deus. Por que ele fala no nome? Porque só tem um nome para nos salvar. Só tem um caminho, um nome, né? E esse nome é Jesus Cristo. Então, por mais que nós tenhamos na nossa mente assim o desejo de fazer as coisas boas, nós não conseguimos fazer. Alcançar o padrão de Deus para morar nos céus, ter a vida eterna, não é? Nós precisamos dar um passo e uma decisão. Nós queremos mudar, nós nos arrependemos. Eu quero saber o que Deus fala. Não, a minha vida que eu vim vivendo, fazendo aquilo que eu entendia que era o certo, eu já vivi. Mas agora eu quero dar uma oportunidade para Deus. E aí Deus confirma através do Espírito Santo no teu coração. Né? Aí ele começa a se manifestar na tua vida. É lógico que quando a gente não conhecia a palavra, e a gente chegava na Semana Santa, a gente via aqueles homens pregando Jesus na cruz, né? o Judas, né? A malhação de Judas, né? Aquele ritual, né? Que, vamos pegar o sábado, vamos malhar o Judas. Né? Por que isso? Para mostrar a nossa revolta por terem matado aquele que é um coitadinho, um cordeirinho, um homem bom, tão bom que não tinha boca para nada. Ele é tão bom, não tem boca para nada. É assim que o mundo vê aqueles que são de Cristo, sabe? Eles acham que a gente é bobinho, sabe? Mal sabem eles que bobinho é quem não é de Jesus, não é? Presta muita atenção no que você vai ler agora. Não foram os romanos, não foi Judas, não foi ninguém que tirou a vida de Jesus. Foi ele que entregou. Eu queria que você lesse isso, que talvez isso seja a coisa mais forte que você vai ter ouvido naqueles que não conhecem, né? No dia de hoje. Olha só, no versículo, João capítulo 10, versículo 17. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a pegá-la ou a tomá-la. Então, ele deu, ninguém obriga. Você acha que alguém ia matar Jesus, o Filho do Deus vivo? Jesus é Deus.
Ele com um sopro, ele podia destruir o mundo, ele podia fazer tudo. Ele veio por amor, foi por amor. E aí no versículo 18 ele fala assim, ninguém tira de mim, ou tira a minha vida de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Por que esse mandamento recebi de meu Pai? Esse era o plano de Deus. E Jesus fala assim, Jesus foi obediente, né? Isso você pode ler depois em Filipenses, eu não vou ler, então fica muito comprido. Foi obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também ele recebeu um nome pelo qual todo joelho se dobra nos céus, na terra e abaixo da terra. Jesus, ao nome de Jesus, todo joelho se dobra. Ele é o Senhor, com todas as letras maiúsculas. Jesus Cristo é o Senhor, com todas as letras maiúsculas. Amém? Muito bem. Para concluir, eu sei que isso está bem rápido, bem resumido, mas você vai entender, né, que Jesus, ele toma o nosso lugar, né? Ele toma o nosso lugar levando, carregando todos os nossos pecados na cruz, lá no Calvário. Quando a gente vê o Calvário e a gente vê ele pregado naquela cruz, eu quero que você entenda que ele estava pregado lá por nós. O que manteve ele preso àquela cruz não foram os cravos, foi o amor. O amor dele por cada um de nós fez com que ele ficasse naquela cruz, porque cruz era um lugar de maldição. E ele se torna maldito para levar a maldição de cada um de nós. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nós fizéssemos feitos justiça de Deus, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ele nos fez justiça de Deus, ele nos justificou. Amém? Olha só, aquele que não conheceu o pecado, Jesus não tinha pecado, o fez pecado em nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Pastor, por que só ele conseguiria fazer isso? Porque Jesus ele não era escravo do pecado. Se ele fosse escravo do pecado, ele não teria poder de libertar cada um de nós. Mas ele era livre. Não é? Na época da escravidão, se você tinha um escravo que era bom, o fato dele ter nascido de escravos fazia dele um escravo. Mesmo se ele era bom, ele seria um bom escravo, mas ele não teria poder. Para ser libertado um escravo, quem precisava libertar era uma pessoa livre. Jesus, ele libertou nós, porque ele era livre. E não existe outro caminho. João 14, 6 fala assim, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho. Ele não fala um dos caminhos, não é artigo indefinido, é artigo definido. É o caminho, só existe um só. Eu sou a verdade, o evangelho é a verdade. E a vida, não há vida em nenhum outro a não ser em Jesus Cristo. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse plano de Deus de resgate, somente Jesus poderia fazer, amém? A boa notícia é que está ao nosso alcance, né, e ao alcance de todas as pessoas que vocês levarem essa mensagem. Essa mensagem está sendo feita para que vocês não só tenham isso no coração, mas quando tiver a oportunidade, tirem a cegueira, né, do mundo, das pessoas, as pessoas que erram por não conhecer as Escrituras, como o Saulo, né, o apóstolo Paulo errava por não ter conhecido Jesus Cristo, até que o próprio Jesus Cristo se revela a ele. Hoje Jesus Cristo se revela através do Espírito Santo, e ele se revela pela palavra. O Espírito Santo torna essa palavra viva. Eu queria que você lesse. Olha só, como ficou fácil, né, a gente entrar no reino dos céus, mesmo sendo pecadores. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes, eu estou lendo João capítulo 1, versículo 12, né? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aos que creem no seu nome. Quer dizer, não é todo mundo, não, aqueles que creem no seu nome. O que significa crer no seu nome? Aquele que reconhece que Jesus é o plano de Deus da salvação. Amém? E tudo isso, o que nós precisamos pagar, pastor? Nós precisamos pagar alguma coisa para ser feito filho de Deus? Tem que dar casa, carro, telefone? Tem que dar dinheiro? Não tem que dar nada disso. Você precisa dar uma coisa que é mais importante do que tudo isso junto. Você tem que entregar a tua vida. Você tem que entregar a tua vida e falar assim, Jesus, eu aceito a mudança que a tua palavra vai fazer em mim. É isso que ele espera, né? Por que nós somos salvos? Porque nós fizemos alguma coisa? Não. Pela graça. Graça significa aquilo que nós recebemos sem ter feito nada.
sem merecer. Efésios capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Amém? No versículo 9, não vem de obras para que ninguém se glorie. Não existe ninguém que possa falar assim, olha, eu fui salvo pelos meus méritos próprios, pela minha qualidade, pela minha bondade. Hoje você sabe toda a verdade. Hoje a verdade está bem revelada diante de nós pela palavra de Deus. A palavra de Deus é o melhor mestre. É ela que nos ensina. Amém? Então eu queria pedir para você baixar sua cabeça, fechar os seus olhos. Eu sei que você agora teve o conhecimento da palavra para se transformar num pregador do Evangelho e assim sendo cumprir o mandamento de Deus. Amém? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós conhecendo a Tua palavra, meu Pai, nós queremos em primeiro lugar te agradecer o amor com que o Senhor nos olhou, ainda pecadores, como nós éramos, meu Pai, e enviou o Seu Filho unigênito, Jesus Cristo, e nos deu a oportunidade de sermos feitos filhos de Deus. Basta somente crer no Seu nome, crer nesse plano de salvação, reconhecer que nós precisamos de mudança. E em cumprimento à Tua palavra, meu Pai, nós, como servos Teus, como Seus discípulos, nós devemos levar essa verdade a todo canto da terra, a toda criatura. Pai, que esta palavra seja acompanhada na nossa vida com sinais, prodígios e maravilhas. Abençoe, meu Pai, essas pessoas que nesse momento estão sofrendo. Abençoe, meu Pai, esta situação que o mundo passa. Através do Teu poder, tira esse mal, meu Pai. Abençoa as vidas que trabalham, as autoridades. Abençoa, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, todo o Teu povo e todos aqueles que ouvirem essa mensagem com o Teu poder. E você que crê, diga amém e graças a Deus. Amém? Domingo, não é? Nós vamos praticar outro mandamento de Jesus Cristo, que é a Santa Ceia. O que precisa para participar da Santa Ceia? Só receber Jesus Cristo, né? Convidando Ele para morar na sua vida, né? Declarando que você quer ser transformado pela palavra de Deus. Né? E então, se você deseja participar, prepare o seu pedaço de pão, o seu suco de uva. Nós vamos fazer uma live às 11 horas da manhã. Nossa live, então, vai ser às 11 horas da manhã e nós vamos celebrar todos juntos o verdadeiro sentido da Santa Ceia, que é comunhão. Comunhão daqueles que receberam Jesus Cristo. Deus abençoe a todos e até domingo, em nome de Jesus Cristo, às 11 horas.